Com o aniversariante do dia. Fiquei sabendo, o Luizão me disse, confirmamos a entrevista com a Júlia no dia do aniversário dela, fiquei feliz da vida. Júlia, me diz aí, e a Olívia, como é que tá? Chegou, não chegou, tá chegando? Conta tudo, Júlia. E antes, um feliz ano novo de vida para você, com muita saúde, 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 para você ver tua família crescer, né, com prosperidade, com a felicidade, enfim, né, saúde, sorte e sucesso. Felicidades e vida longa. Júlia, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada por tanto carinho, Pitoli. A Olívia tá aqui, ó, olha só. Tá quase 39 semanas. Eu acho que a gente tá fazendo contagem já na Auriverde, né? É verdade. Semana, 38, 39. Pessoal, a audiência tá acompanhando junto conosco. E hoje, né, no meu aniversário, acho que ela vai escolher nascer em outro dia, né? Pra ter duas festas. Não é uma festa só, muito prejuízo pra criança, né? Júlia, mas você tá super bem, né? Tá tudo bem mesmo, né? Tô super bem, já tô bem pesada, né? Engordei 18 quilos, mas na outra também já foi assim. Depois com a amamentação a gente perde bem rápido. E tá pesado, mas já tá quase lá. Eu imagino. Agora, essa história de fazer aniversário do mesmo dia, em casa eu tenho uma coincidência dessa. Meu filho mais novo, Miguel, que tem 12 anos, faz 13 agora em junho, faz aniversário no mesmo dia que a minha mãe, né? E inevitavelmente a avó abre mão da festinha para ela, da comemoração para ela, para o neto comemorar. Então, ao mesmo tempo que eu achei que seria um grande negócio, né, nascerem no mesmo dia, em algum momento minha mãe, num gesto de amor, é claro, né, abre mão das festas para ela para poder comemorar o aniversário do meu filho. É exatamente isso, viu, Júlia? Exatamente. Então, a Helena aqui em casa, minha primeira filha, que gosta bastante de aniversários, hoje ela preparou tudo para mim, café da manhã e tal, então ela quer mais aniversários na família, né? Mas enfim, muito obrigada pelo carinho, Pitoli, obrigada pelo carinho que a gente tem aí de vários brasileiros, né, que acompanham o nosso trabalho, que ecoam a nossa voz. Esse é o meu maior presente, inclusive hoje no grupo da minha equipe de gabinete, né, que o pessoal estava ali parabenizando, eu falei, o meu maior presente é ver vocês trabalhando para a gente fazer o melhor mandato para as pessoas, né? Dar todo o nosso esforço, servir ao próximo, sem esperar nada em volta, que é isso que vai nos levar para o céu, na verdade. Então, agradeço a Deus pela oportunidade de poder representar o povo catarinense, o povo brasileiro como um todo, de ter força, de ter coragem, porque coragem nos tempos de hoje é a maior das virtudes. E graças a Deus, isso não me falta. Eu sempre peço para que a gente, para minha equipe, que a gente nunca seja morno, né? Diante de uma injustiça. Porque quem nos colocou no lugar que a gente está é para dar cara a tapa por aqueles que sofrem com injustiças, que sofrem todos os dias sendo brasileiro, que o brasileiro é um povo resiliente, graças a Deus, e um povo que acredita em Deus, né? Se você botar aí no Google, você vai ver que o povo brasileiro está no topo do ranking dos países que mais se acredita em Deus. E eu sempre falo isso. É por isso que esse país tem chance sim e vai dar certo. Ô Júlia, eu insisto na sua gestação ainda, para fazer um recorte na linha do tempo e voltar a 9 meses, né? E a gente volta lá meados do meio do ano passado, certo? Aí, imaginar o seguinte... Não foi um 2024, 2023 nem se fale, né? Um ano onde a gente só apanhou, né? Aí 2024 também não foi um ano fácil em função de todas as perseguições e me lembro perfeitamente do teu empenho, né? Deixando o Brasil, viajando, denunciando o que estava acontecendo aqui, enfim, e no meio disso tudo a Olívia já estava sendo preparada, né? Para vir para nos alegrar, para chegar, né? E aí, no meio dessa jornada louca tua, do ponto de vista de buscar a justiça, como você mesmo disse que busca, e a gente sabe disso, você agora, nessa reta final, recebe a notícia de Eduardo Bolsonaro, teu companheiro dessa jornada, que Eduardo estava contigo, salvo engano, em todos os momentos dessas denúncias que eram feitas fora do Brasil. E essa decisão do Eduardo de ficar nos Estados Unidos agora, né? Como é que você recebe essa informação? É uma luta tua também, a gente reconhece isso, mas como é que você recebe essa informação e qual a tua opinião? O Eduardo é um grande amigo meu
irmão, ele e a Heloísa, a esposa dele, foram 2 incentivadores da minha candidatura. Eu devo o meu mandato na Câmara dos Deputados, claro, ao povo que votou em mim, a todos aqueles que me ajudaram, mas muita gente me deu credibilidade porque o Eduardo falava de mim, porque eu estava sempre com o Eduardo. Então eu tenho tranquilidade em falar disso, que ele, né, a minha cadeira hoje na Câmara dos Deputados dependeu do meu esforço, porém respaldada por ele, né? Então eu sou muito, muito grata a tudo que ele fez por mim, coisas que eu nunca vi na política mesmo, coisas de irmão. Então é claro que eu recebi essa notícia, fiquei um pouco emocionada, né? Porque é muito triste ver o que está acontecendo, né? Então assim, o cara me ajudou a conquistar minha cadeira e hoje ele tem que abdicar da dele para poder continuar fazendo o trabalho dele. Ele saiu muito grande de tudo isso, né? Ele, como ele mesmo falou, não é um homem de geleia, é um homem de convicção. Hoje o Eduardo é maior do que o cargo de deputado federal, o trabalho que ele tem feito nos Estados Unidos, já você falou que eu acompanhei algumas viagens, né? Realmente acompanhei mesmo antes de ser deputada. E o Eduardo, eu peguei uma fala dele de 2019, que nós fizemos um vídeo para ele, porque eu trouxe ele aqui para dar uma palestra aqui em Criciúma. E lá ele fala: me comprometo me comprometo a percorrer o interior do Brasil, todo o Brasil e, por que não, o mundo, atrás de pessoas que, assim como nós, querem viver no mundo livre, certo? Então foi isso que ele fez. Ele percorreu o mundo, criou relacionamentos. Hoje ele tem portas abertas no governo Trump, com a família Trump e em outros também, em outros locais. Ele trouxe o CPEC para o Brasil. No começo ele era muito debochado, né, pelos outros. Lembra que falava ele até que ele vendia hambúrguer, como se fosse algum demérito, algum problema vender hambúrguer nos Estados Unidos ou em qualquer lugar aqui no Brasil, né? Eu acho que todo trabalho é digno. E é esse espírito que a gente tem que ter. Então eu recebi essa notícia, eu já sabia que ele estava pensando, considerando em ficar lá, porque eu tenho certeza que iriam pegar o passaporte dele assim que ele voltasse e quiçá fazer alguma coisa até pior com ele, né? Porque eles sabem do trabalho do Eduardo. E ele assumindo a Credem, com o relacionamento que ele tem, a gente ia conseguir fazer muito. Mas ele ficando lá agora, nós vamos também conseguir fazer muito, levar e expor cada vez mais a violação de direitos que acontece aqui no Brasil e essa democracia que é uma farsa. Sim, Júlio, e uma outra questão, vejo que a decisão do Eduardo pegou meio que todo mundo de surpresa, né? Pega de surpresa não só o eleitorado dele mesmo, né? Porque a gente recebeu a informação, todos atônitos, mas a própria esquerda, que vinha com aquele discurso de reter o passaporte, de prendê-lo, crime lesa pátria. Tanto é que na sequência a decisão de Gonê, na sequência a decisão de Moraes, e um discurso esvaziado de uma esquerda que foi pro fujão, foi tentar classificá-la como fujão, mas sabendo de fato que o que ele fez foi uma tacada de mestre, né, Júlia? É narrativa, até porque essa mesma esquerda asquerosa aí, quando o Jean Willis falou que ia abrir mão do mandato dele porque ele ia ser perseguido no governo Bolsonaro, sendo que não tem nenhuma prova de que isso aconteceu, nem judicialmente, nem nada, né? Ele saiu do Brasil, todos comemoraram e acharam aquilo o máximo, porque eles queriam forçar uma narrativa de que teria perseguição no Brasil, certo? A questão do Eduardo Bolsonaro é diferente, né? O PT pediu para reter o passaporte dele para que ele fosse investigado por crimes e tal. E, curiosamente, no dia que o Eduardo toma a decisão, o Gonê dá uma decisão, o próprio Alexandre de Moraes arquiva, né, para mostrar que, olha, a gente não ia fazer isso. Mas a gente sabe que, obviamente, iriam fazer isso. Então, o Eduardo impôs uma derrota, talvez a primeira, assim, ao Alexandre de Moraes, com a decisão dele de ficar nos Estados Unidos. É óbvio que eu fico dividida, porque ele é um amigo muito querido, um deputado atuante, um deputado muito desenvolto na Câmara dos Deputados, e a gente queria ele aqui, mas ele decidiu abdicar do cargo
do status, das benesses do cargo, para poder continuar um homem livre lá e fazendo um trabalho que talvez seja muito maior do que ele poderia fazer dentro da Câmara. Agora, Júlia, ao mesmo tempo, a luta, dentre todas as lutas, temos a luta da anistia, né, que nos levou para a rua, para a praia de Copacabana no último domingo. Tem 6 de abril já na Avenida Paulista com o presidente Bolsonaro. Essa luta é a nossa luta, é a tua luta também, diante de tantas injustiças. Como é que se ouviu o pronunciamento ou a fala do Hugo Mota, presidente da Câmara, dizendo, por exemplo, que não há perseguição no Brasil, perseguição contra a imprensa, não há preso político, enfim, uma fala que eu entendo num momento inoportuno, Júlia, de uma luta que ainda aparentemente está no começo, embora a gente entenda que é um projeto que pode avançar na Câmara, mas uma fala num momento inoportuno, hein, Júlia? Quando eu assisti isso, eu pedi para minha equipe buscar para ver quando que tinha sido. Daí foi ontem, né? Eu pedi para buscar a fala toda para ver se não haviam tirado do contexto, porque eu realmente não quis acreditar nessa atitude do presidente Hugo Mota. Mas eu vou falar uma coisa, Pitoli. Lá em Brasília tem um meio assim, tem um meio. Só um pouquinho. Você tá me vendo ainda, Pitoli? Perfeitamente, tô te vendo. Porque ligaram aqui, só dei um... Tô te vendo. Um end ali na ligação. Existe um meio em Brasília que só vive a realidade de quem eu vou nomear dos ministérios, quanto de emenda eu vou ganhar, qual benefício eu vou ter para mim. Infelizmente existe isso em Brasília. E aí talvez eles fechem os olhos ou não consigam enxergar a nossa democracia de brincadeirinha, entendeu? Então, e a gente sabe que as coisas que acontecem, como exilados tipo o Alan dos Santos, né, que inclusive pediram a deportação dele, foi negada. Nós temos isso é registrado. Por que negaram a deportação do Alan dos Santos? Porque falaram que não existe crime de opinião e por esse motivo, né, não iam deportar ele, né? Então, olha a vergonha que passa. E o presidente Hugo Mota passou vergonha ontem no discurso dele. E infelizmente, né? Eu fiquei muito triste vendo ele falar aquilo tudo. E aí teve gente que tentou argumentar, dizendo que foi a assessoria que escreveu. Olha, se eu tenho um cargo de deputada federal, ainda mais de presidente da Câmara, se eu vou me permitir ler um negócio, ler um discurso e não vou ver antes o que tá... Não, né? Daí me desculpe, né? Me desculpe. Então, assim, meu repúdio à fala do presidente Hugo Mota, mas ele tem uma chance de reparar isso, Pitoli. Essa fala esdrúxula que nos ofendeu muito, né? Ofendeu a democracia brasileira. Ele tem a chance de reverter isso ainda, né? Vamos dar esse benefício a ele. Qual é a chance dele? Pautar a anistia. Concordo. Que, inclusive, a anistia nem deveria ser chamada de anistia, porque em 1979 a anistia foi dada para guerrilheiros da luta armada, né? Da luta armada, que inclusive falam que tem orgulho em pegar em armas, porque eles falam que a gente é armamentista, que a gente isso, que a gente é aquilo, né? Talvez eles tenham medo de quem gosta de armas, porque lá no passado eles pegaram em armas, né? Para implantar o comunismo aqui no Brasil. Teve uma luta armada. Então, guerrilheiros, assassinos, assaltantes de banco. E hoje, a anistia para quem? Para a maioria que não depredou nada, não quebrou nada, nem sabia o que estava fazendo lá direito, só protestando. E para uma minoria que quebrou, depredou e precisa ser punido por depredação, né, e não por golpe. Então, essa é a anistia, né, de hoje, que eles não querem, porque eles querem continuar com a perseguição política. Agora, Júlia, ao mesmo tempo, a gente tem um Supremo Tribunal Federal que, segundo a ex-desembargadora Eliane Calmon, usa desses processos que ali tramitam como instrumento de pressão. Hugo Mota começa a gestão, na condição de presidente da Câmara, eleito agora no 1º de fevereiro, com discursos alinhados com a nossa expectativa. Ele tinha algumas falas ali alinhadas à nossa expectativa e, de repente, Júlia, essa mudança abrupta, como o discurso de ontem, chocando a todos.
Aí surge a informação de que há uma investigação, de que há algumas questões que devem ser apuradas. Esse mecanismo de pressão exercido pelo Poder Judiciário também atrapalha nesse momento, né, um homem como um presidente da Câmara, Júlia? A gente sabe que existem processos que são usados para fazer pressão, né? Então você tem um processo lá no STF e assim, não tô entrando, eu nem sei disso que você falou desse processo, eu vi rapidamente hoje, mas eu até me solidarizo, porque às vezes abrem um processo para depois te perseguir e te manipular com aquele processo, certo? Ó, você tem um processo aqui, se você não fizer isso, então o que acontece? É óbvio, né, que esse poder exacerbado do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, tem prejudicado em muito a nossa democracia. Por isso que eu tenho falado, Pitoli, e o próprio Bolsonaro tem falado, né? O que ele fala? Me dê a metade da Câmara e do Senado, que eu faço maravilhas no Brasil, né? Eu acho que a gente tem que começar a falar do que a gente vai fazer daqui para frente. Porque eu tenho certeza que nós vamos retomar o poder. Mas quais são os nossos planos? Né? Porque nós temos que combater isso. Nós temos que verdadeiramente combater isso. E não ficar passando pano e dizer, não, ai, me chamam disso e daquilo, então eu não vou fazer isso, né? Esse não é o caminho. Nós temos que ter coragem para enfrentar os reais problemas do Brasil, restabelecer o reequilíbrio entre os poderes. Então eu tenho falado, por quê? O presidente Bolsonaro citou nomes ao Senado, né, recentemente. E aí ele citou 2 nomes para Santa Catarina, Carol Detone e Júlia Zanata. Né? Depois veio gente de Santa Catarina falar que não, o PL não vai ter 2 candidatos porque a gente precisa negociar uma vaga, dar para algum partido para ganhar a eleição majoritária, né, de governador. Então, assim, isso não vai ser aceito pela sociedade brasileira. Negociações para política pequena. Porque qual é o objetivo principal nosso em 2026? Restabelecer a democracia, o reequilíbrio entre os poderes por meio do Senado Federal, certo? E eu não estou dizendo que precisa ser eu, pode surgir outro nome, né? Inclusive, eu nem estou falando sobre isso. Fiquei muito honrada com a citação do presidente Bolsonaro, para mim foi uma menção honrosa. Mas quem decide realmente é ele. Então, nós precisamos restabelecer a democracia no Brasil. E para isso, a gente precisa dar um freio. Não é que a gente não concorde com o Supremo Tribunal Federal, a instituição, mas existem pessoas lá dentro que estão fazendo essa instituição desmoronar e, junto com isso, a nossa democracia, né? Não se respeita mais a Constituição, não se respeita mais a lei, né? Então, nós tivemos questões jurídicas terríveis, não respeito ao devido processo legal, falta de individualização das condutas. Por exemplo, o Pitoli entrou numa casa e assaltou, roubou todo mundo. Eu cheguei depois, eu sou julgada igual, né? Não pode, isso está errado. Então nós precisamos superar esse momento no Brasil, esse momento tenebroso. E nós vamos escrever essa história. Nós não vamos permitir o sequestro pela esquerda de escrever a história, que eles gostam de reescrever e puxar tudo para o lado deles. Nós vamos escrever a história de maneira verdadeira, de acordo com os fatos e não com narrativas. Agora, Júlia, ao mesmo tempo, a gente percebe que tem uma parte da população que ainda não conseguiu entender o tamanho da sua força, né? Copacabana lotada, esperamos o dia 6 em São Paulo também, mais uma manifestação lotada. Entretanto, aqueles que ainda não entenderam a importância das manifestações, acho que era importante a gente voltar lá a 2013 com os 20 centavos, depois já com o Fora Dilma, e entender que se de fato precisa doer no bolso para a população se revoltar, a hora é agora. A gente está falando de aumento de mais de 1% agora na Selic, 14,25%, no mesmo patamar que Dilma deixou. Ou seja, elementos não faltam para o brasileiro, que se não quer lutar pela anistia,
né? Eu não entendo qual motivo, mas pelo menos que entenda que o bolso já está sentindo. Está aí o ovo, está aí o café, exemplos não faltam de um Brasil que desandou. E agora não dá para culpar mais o Bolsonaro ou o Roberto Campos Neto, né, Júlia? Você falou tudo, Pitoli, né? E eu vou recapitular aqui as partes que eu concordo muito com você. Aliás, cadê a Glaze, que sempre a cada aumento da taxa de juros ou qualquer movimentação do mercado reclamava e culpava o Roberto Campos Neto, que era o indicado ao Banco Central, que inclusive eu tenho algumas divergências, por exemplo, do Drex com ele. E aí reclamava do Roberto Campos Neto. Cadê? Ela sumiu. Por quê? O Galípolo é indicado do Lula. E ele elevou, ele e o Copom, que é a maioria indicado do Lula nesse momento, elevaram a taxa de juros, porque é um negócio óbvio. A expectativa econômica está péssima, inflação, e para conter a inflação tem que aumentar a taxa de juros. Quem está feliz hoje no Brasil? Assim, lá como era na época da Dilma, quem vive de renda. Viva o rentismo no Brasil! Os banqueiros estão felizes. Quem vive de renda está feliz. E você falou tudo. Ah, anistia e não sei o quê. Mas a anistia, Pitoli, né? Eu tenho uma visão muito clara. A anistia, infelizmente, não afeta o dia a dia do brasileiro que acorda às 4 da manhã e vai lá, ele sabe que está acontecendo aquela injustiça, mas ele mesmo, tanto que tem pesquisas que demonstram que as pessoas sabem que não teve nenhuma tentativa de golpe, a maioria das pessoas, certo? Mas aquele cara que está passando dificuldade agora, durante o governo Lula, que tá tudo caro, aquele cara que tem que acordar para trabalhar, chega em casa, tem só um tempinho para estar com seus filhos, esse cara, ele tá muito mais preocupado com o aumento das coisas, como ele vai sustentar a sua família, né? Então, inclusive, eu tenho certeza que vai chegar um momento que essas pessoas vão querer ir para as ruas para isso. Por esse motivo de poder viver de forma a comprar o ovo, o café, o arroz, porque tá tudo um absurdo. E aí a gente precisa, né, adequar esse sentimento popular, né, dentro das nossas atividades, das nossas atitudes legislativas, porque é isso que a gente quer. Agora, claro, a anistia é uma luta muito importante, porque como diz o presidente Bolsonaro, a liberdade é mais importante que a vida. Então não tem um dia que eu não deite a cabeça no meu travesseiro e eu pense que tem pessoas que foram para as ruas de forma inocente, achando que iriam lutar pelo seu país, um país livre, um país onde a liberdade de expressão é permitida, e estão presas, né? Pessoas que não estão com seus filhos, mães que não estão com seus filhos. Eu estive, né, no Colmeia, falei com as mulheres bem lá no início do meu mandato e aquilo me tocou muito, porque a gente vê, são pessoas que nunca tiveram passagem pela polícia, que não representam mal algum, não representam dano algum e estão sofrendo tudo isso. Então nós precisamos reparar isso, por isso que a gente fala muito sobre o assunto, para que mais brasileiros acordem. Porque hoje acontece com um grupo, amanhã já acontece com todos e talvez seja tarde demais. Ô, Júlia, e esse governo não vejo possibilidade ou tempo de recuperar a destruição já causada até aqui, desde o processo de transição, né? Quando ali estavam Alckmin, Mercadante e Glaze no processo de transição e o início da destruição do Brasil, né? Até aqui já se passam são 2 anos e meio praticamente, né? Somando os 2 meses lá de transição. Eu não vejo tempo suficiente para a recuperação da economia. Estão tentando recuperar a popularidade agora com a isenção até 5 mil, que é só para o ano que vem. A gente nem sabe se vai rolar, mesmo porque ninguém contou quem vai pagar essa conta, que também vai chegar, inclusive, para esse que aparentemente estará isento. Esse governo tem chance de recuperar, na tua visão? Essa popularidade que despenca tem chance de reverter esse quadro para 26, Júlia? Pitoli, eu tenho uma previsão muito pessimista. Eu confesso que eu, como oposição, que sempre deixei muito claro desde o início desse governo,
Porém, a gente nunca quer o mal para o nosso país. Eu sempre falei, se o governo Lula tiver alguma coisa boa, não tem problema, né, de eu reconhecer, mas eles estão na questão econômica completamente perdidos, e não só a questão econômica, né, eles têm essa sanha muito grande de censurar, porque eles não querem que você fale que o café tá caro, que o ovo tá caro, né, diz o Lula, quero procurar o pilantra que deixou o ovo caro. O pilantra é ele, com suas atitudes, né, de gastar demais, né, de não fazer corte de gastos, de não saber gerir o dinheiro público, de fazer escolhas erradas na economia, isso tem consequência, né? Então, lembrando que o presidente Bolsonaro, a gente passou por uma pandemia e estava melhor do que hoje. Então, o Covid-13 é muito pior do que o Covid-19. Eu não vejo perspectiva de melhora. Tudo que a gente vê são demagogias, o Lula tentando vender para o mais inocente, o mais pobre ali mesmo, que passa dificuldade, que vai dar tudo para eles, né? Por exemplo, isenção de imposto de renda até R$ 5.000. Quem não quer isso? Quem não quer isenção? Quem não quer diminuição de imposto? Todo mundo. Talvez a esquerda não queira, porque a esquerda sempre foi contra, né? Eles acham que o Estado tudo pode e tudo dá. Só que daí ele vai lá dar isenção de imposto até 5.000, sendo que foi o governo Lula e o Centrão que apoiaram a reforma tributária que vai nos dar o maior IVA, um imposto sobre o consumo, o maior IVA do planeta, certo? O maior IVA do planeta. Então, os R$ 5.000 vai ser pouco para o que a gente foi tributado no consumo, entendeu? Então, assim, ele tira de um lado, quebra tuas pernas do lado para te dar muleta do outro. Essa é a política da esquerda eternamente. Não são verdadeiros e sinceros com a população, porque sabem que a maioria da população não entende de política econômica. Você não precisa entender, eu também não sou uma grande entendedora. Só preciso entender quando vocês estão sendo roubados e enganados. E vem com promessinha, mimimi, papo furado. Esse negócio é um papo furado. Ah, mas daí eles vêm e implantam no imaginário da população brasileira que tem que taxar os ricos, né? Vamos taxar os ricos, certo? Vamos tirar investimento do Brasil, né? Vamos fazer do Brasil um lugar ruim, pior ainda do que já é para se investir, para criar empregos, para gerar empregos para as pessoas? É isso que a gente quer? Então, eles mexem com o emocional das pessoas. Aquela pessoa que passa dificuldade e que tem raiva, às vezes, de alguém que prosperou na vida, que tem um dinheiro a mais. E esse não deveria ser, isso é uma mudança de cultura, inclusive, que eu prego. Esse não deveria ser o sentimento do brasileiro. Porque eu, quando vejo alguém que prosperou, eu fico feliz. Pô, o cara chegou lá, que legal, show de bola, se chegou honestamente, claro, né? Então, é isso que nós temos que ter na mente, saber. É muito mais também das pessoas se informarem das consequências de cada política demagógica que a gente vê. Julia, nesse horário eu tenho... Aliás, para mim, Pitoli, imposto de renda é roubo, nem deveria existir. Inclusive, parece que tem uma proposta do Trump de acabar com o imposto de renda no Brasil. Já tem imposto sobre o consumo, IPTU, IPVA, imposto de renda para quê? Aliás, ganho de capital. Tem cada imposto, ganho de capital. Herança. Você tem um terreno a vida toda. Aí o teu terreno valorizou, você foi inteligente, comprou um terreno, valorizou. A hora que você vai vender, você tem que pagar ganho de capital. Você sabia disso? O que é o ganho de capital? É uma punição porque você comprou um terreno que valorizou. Você se deu bem e o Estado quer ser seu sócio. Então, a carga tributária no Brasil é ridiculamente... É ridículo. É roubo já hoje. Concordo. É só ir ao supermercado. Você recolhe o imposto de renda na fonte, quando você paga no teu Lerite, aí você vai ao supermercado, faz uma compra lá, você paga imposto sobre os produtos ali, tem ICMS, tem não sei o quê, aí você paga energia, tem imposto também, então você paga imposto quantas vezes, né, sobre a tua renda? Você vai estar pagando imposto, né, repetidas vezes. Ô, Júlia, deixa eu você ter só um imposto só, tudo junto, para a pessoa saber o que está pagando, porque hoje as pessoas, nem os empresários, tá? Sim. Conseguem saber o que estão pagando, que paga ICMS sobre outra coisa, sobre isso, sobre aquilo. Então, assim, ó, a gente paga demais e recebe de menos.
E assim, é sempre para fazer o bem para os pobres, mas os pobres continuam os pobres, não chega esse dinheiro na ponta. Então é tudo uma falácia, nós temos que rever essa mentalidade estatizante. Concordo. Ô, Júlia, esse programa, nesse horário, né, na reta final do programa, eu tenho tentado inspirar algumas pessoas através dos nossos entrevistados, né? E num dia especial para você como esse, o dia do seu aniversário, eu queria que você tentasse contar um pouco dessa tua história, em especial quando você decide entrar na política, Júlia. Por que você, eu vou entrar nessa, eu vou encarar, a Helena talvez sofra um pouco a ausência da mãe, ou muito a ausência da mãe, né? Mas me dispõe a ter uma outra filha, está chegando a Olívia agora. De onde surge a tua vontade de disputar uma eleição, de encarar uma briga como essa, né? Num estado tão conservador como Santa Catarina, você colocando seu nome à disposição? Enfim, eu queria que você contasse um pouco dessa história para mulheres do Brasil afora, homens do Brasil afora, entenderem a oportunidade que estão, né, prestes a enfrentar ou encarar, que é uma eleição ano que vem. Por quê, Julia? A gente precisa melhorar o quadro. Não adianta eu cobrar, né, que o brasileiro vote bem se a gente não tem opção. Porque votar na Júlia, eu posso votar uma vez só. Né, para deputado federal, ok. Mas e para deputado estadual? Júlia? Não dá, a Júlia já é federal. Mas e agora, e para vereadora? Não dá, a Júlia já é deputada federal. Ou seja, a gente precisa melhorar o quadro a partir de novos nomes. Nomes que estão aí agora na sociedade, né, trabalhando, né, tentando construir a sua vida, entretanto, buscando inspiração. E é por isso que eu te faço essa pergunta agora, Júlia. Então, o que me inspirou a entrar como candidata foi o Jair Bolsonaro, porque quando ele ascendeu como candidato à presidência, eu já conhecia, né, o Carlos, o Eduardo, e eu já trabalhava na política, eu fui assessora, só que eu vi aquilo tudo como uma coisa muito morna, uma coisa muito que as pessoas ou era de esquerda ou então era ensaboado, sabe? Não tinha uma direita, assim. E aí eu via como funcionava, que era só quem já era filho de alguém, ou enfim, já tinha uma trajetória, ou tinha dinheiro, enfim. E depois, eu acho que com a eleição do presidente Bolsonaro, muitas lideranças falaram, não, eu posso ser quem eu sou e ser candidata. As pessoas querem que a gente seja quem a gente é, né? A gente é imperfeito, eu sou imperfeita, eu tenho vários defeitos, mas eu sempre mostro a verdade. Mostro quem eu sou de verdade. E isso acaba chamando atenção. E eu vi que eu queria entrar na política para fazer a diferença no meu país. E poder escutar as pessoas de verdade. Eu não fui eleita por um segmento ou porque algum tipo de... Eu não sou, tipo, setorial. Eu trabalho para isso. Eu trabalho para o cidadão que não pode ir lá em Brasília fazer lobby. Eu trabalho para o cidadão que nem sabe que a reforma tributária estava acontecendo, mas que vai afetar a vida dela. Eu tento levar essa informação. Eu trabalho para as pessoas desse país que não tem voz, não tem vez, né? E foi isso que o Bolsonaro fez de forma corajosa no seu mandato, de maneira até... Ele botou boas pessoas para gerir ali a máquina pública e achou que isso seria suficiente. Não imaginou que viria todo esse mundo contra ele. Na verdade, ele imaginou, né? Até porque levou uma facada, mas enfim, é difícil lutar contra esse sistema estabelecido há mais de 100 anos. Lembrando, o que eu falo mais de 100 anos? Em 1922, Pitoli, foi a criação do Partido Comunista Brasileiro no Brasil. PCB. Em 1962 houve a cisão, ficou PCB e PCdoB. Então, há mais de 100 anos, estão tentando estabelecer um comunismo aqui no Brasil. Então, foi para lutar contra tudo isso que eu entrei na política e eu sempre encorajei agora nessas eleições municipais, pessoas a entrarem na política, mas para mudar a política e não para ser mudado por ela. Julia, eu te desejo um dia especial. Estou sentindo aqui, veja, não tenho seu sentido como vocês, mas estou sentindo que quando você voltar para cá já vai voltar com a Olívia no colo. Não sei
Tô sentindo. Agora eu comecei a falar de imposto, já tô toda vermelha, achei que ia nascer a criança, tá? Que eu fico louca falando de imposto. Eu imagino. Olha, mas eu desejo para você um dia abençoado, que a Helena consiga fazer a festinha que ela preparou e programou para você, que ela planejou para você, né, que seu dia realmente seja especial e que a Olívia venha logo, né, e venha com saúde para poder trazer ainda mais alegria para a tua linda família. Você sabe do carinho que eu tenho por você, né, pela admiração que eu tenho pelo seu trabalho. O povo de Santa Catarina te acolhe de uma forma tão especial, e do Brasil também, pelo teu trabalho, pela tua coragem, pela forma como você nos inspira. Obrigado por estar aqui mais uma vez, e pode ter certeza, a gente está na torcida aqui pela chegada da Olívia para ver o rostinho dela, viu? Valeu, tamo junto, muito obrigada. Fiquem com Deus e tamo junto. Obrigado. Júlia Zanata conversando conosco aqui dentro do Jornal da Olívia.